Bem, estamos recebendo aqui no estúdio Jornal Notícia o presidente da Munis, Luciano Salgado Pingo, ex-prefeito de Ibatiba. Ele está nos visitando aqui e a gente vai bater um papo sobre a vida dele hoje como presidente da Munis, rodando o estado do Espírito Santo, visitando os municípios, conhecendo a realidade de cada lugar e o trabalho que ele tem feito em favor dos municípios e dos prefeitos para conseguir melhorar a vida de cada cidadão. Então, para nós é um prazer te receber aqui, Pingo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Saloto. Boa tarde, toda a equipe do Jornal A Notícia. Para nós é uma honra estar aí dialogando, com esse importante veículo de comunicação que leva informação aí para o Caparaó, para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo, através das redes sociais. Então, assim, falar um pouco do nosso trabalho à frente da nossa instituição, que hoje a gente está tendo a honra de ser presidente, que é a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, que congrega aí os 78 municípios. Atualmente são 76 prefeitos e 2 prefeitas no nosso estado. Assim, a gente tem o papel de articular os municípios com o poder público e também com a iniciativa privada. E, ao mesmo tempo, buscar potencializar os investimentos através da relação que a gente tem muito próxima do governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço, e também buscar dialogar com os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, para buscar superar os desafios da administração pública, não somente nas questões de investimento, mas nas questões administrativas do dia a dia das 78 prefeituras do Espírito Santo. Nessas andanças que você tem feito pelo Estado, quais são os gargalos que os municípios enfrentam na atualidade, Pingo? Assim, cada município tem as suas realidades. Você chega num município que tem um orçamento maior, muitas das vezes ele tem recurso e tem dificuldade de material humano para transformar aquele dinheiro em investimentos, em políticas públicas para a população. Você chega em outros municípios que têm um orçamento menor, os desafios dele se tornam aí ainda maiores, porque tem as demandas, tem os problemas e falta recurso. Nós damos sorte que o estado do Espírito Santo é pequeno, é um estado que está muito organizado financeiramente, é exemplo para o país, e aí a presença do governo do estado ela é muito forte nos 78 municípios do nosso estado. Mas, assim, falando propriamente da gestão municipal, os municípios têm alguns desafios mais pontuais. Por exemplo, aqueles municípios que têm regime próprio de previdência social, ou seja, que os servidores públicos dos municípios não são ligados ao popular INSS. Eles são aposentados pela própria prefeitura, pelo seu próprio Instituto de Previdência. Isso é um desafio. Desafio dos municípios do Espírito Santo, um desafio dos municípios do país que tem regime próprio de previdência. Mas, ao mesmo tempo, tem aí a questão do novo marco do saneamento, que obriga até 2033 os municípios a ter 100% do saneamento básico universalizado nas suas regiões, nos seus territórios. O município do Espírito Santo, que tem a relação com a CESAM, está conseguindo avançar. Municípios do Espírito Santo, que tem SAAI, está com um pouco mais de dificuldade, porque requer recursos financeiros e aí tem que buscar parcerias. Ou buscar parcerias com o governo federal, ou buscar parcerias com o governo do estado, ou, ao mesmo tempo, buscar, através de PPP, parcerias público-privadas, para superar essas dificuldades e garantir investimento. Então, quem é ligado à CESAM, igual Ibatiba é ligado à CESAM, município de Una é CESAM, Irupi é CESAM, torna-se menos difícil para conseguir efetivar o novo marco do saneamento. Municípios como Ibitirama, que é essa SAAI, já tem um pouco mais de dificuldade. E a legislação não coloca regras diferentes para os municípios. Ela determina que até 2033 todos os municípios têm que estar com seu orçamento, com seu saneamento universalizado. São 4 eixos: água e esgoto, drenagem, saneamento e rede pluvial. Então, assim, é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, um outro desafio que os municípios estão tendo, Saloto, nos últimos anos, na área da educação, por exemplo, é a questão de educação especial. Infelizmente, ao longo dos anos, o número de alunos com laudos de autismo, de TEA, vem aumentando
nas nossas unidades educacionais e o município tem por obrigação garantir o apoio a essas crianças, a essas famílias, mas o Estado, quando eu falo Estado, não é o Estado do Espírito Santo. O Estado brasileiro não está preparado para isso. Muitas das vezes faltam profissionais, faltam até mesmo como lidar com esse desafio, porque isso é uma demanda nova na área médica do nosso país. Então, se tratando de prefeitura, a gente pode se dizer, então, e eu volto a afirmar, a nossa sorte no Espírito Santo é que o governo do Estado está muito presente. Então, acaba se tornando as nossas dificuldades em oportunidades para a população capixaba, devido ao modelo de gestão que o governador Renato Casagrande realiza no Estado. Ele não vê partido político, ele não vê time de futebol, ele trabalha com todos os prefeitos e prefeitas que queiram garantir investimentos nos seus municípios. Você marcou um espaço importante junto à Confederação Nacional dos Municípios em Brasília recentemente. O que é que vocês conseguiram produzir de efeito positivo em favor dos municípios nesse debate que você promoveu lá, você participou dele lá agora? Nós temos a honra de estar como vice-coordenador da região Sudeste da Confederação Nacional dos Municípios, que é a CNM. E a CNM, muitas das vezes, para nós que somos gestores e não temos conhecimento muito do debate nacional, a gente pensa que o papel do prefeito é estar em Brasília buscando uma emenda para a saúde, para a educação, para o investimento, isso e aquilo. E esquecemos de outras pautas que no dia a dia estão no Congresso, que interferem diretamente na vida do município. Interfere financeiramente, interfere na infraestrutura do município, na tomada de decisão. E o papel da CNM, assim como da Amunis, é acompanhar essas pautas e tentar que isso seja mais positiva aos municípios, porque é no município que a população vive. O recurso está em Brasília, mas é no município aqui em Una, lá em Batiba, lá em Brejetuba, lá em Pedro Canário, que a população vivencia e busca no dia a dia apoio para superar as suas dificuldades. Então, a CNM, recentemente, nós podemos destacar aqui, por exemplo, como uma grande vitória nossa, o FPM Extra. Os municípios passaram a ter FPM Extra durante o ano de 1,5%. Nós estamos agora até lutando para conseguir a aprovação de mais 1,5% de FPM para os municípios brasileiros, buscando aumentar a receita desses municípios. Mas também é válido registrar, recentemente foi feito um censo, e tem município que perdeu população, outros aumentaram, outros perderam. O município que perdeu população, o correto seria também perder receita. Mas nós conseguimos, na luta da CNM, com a Amunis, com a bancada federal do Espírito Santo e com os outros estados, aprovar uma legislação em Brasília, dando um tempo de reorganização desses municípios. Perdeu população? Vai ter um tempo para se reorganizar, para lá na frente o município poder perder receita. Mas eu quero destacar aqui a PEC da sustentabilidade que nós estamos trabalhando para ser aprovada em Brasília, que trabalha muito essa questão de regime próprio de previdência. É um tema difícil, um tema chato, mas é um tema necessário de ser debatido. E só quem tem responsabilidade com a gestão é que tem coragem de levar esse tema adiante. Por quê? Os municípios que têm regime próprio, Saloto, eles não estão conseguindo cumprir as suas funções com os colaboradores que daqui a pouco vão se aposentar. Então, tem município capixaba aí que tem que colocar um aporte de 2 milhões por mês, tirar dos cofres próprios, do recurso próprio, para colocar no Instituto Próprio de Previdência, para conseguir manter a folha daquele Instituto Próprio. Então, a gente está trabalhando em Brasília para aprovar a PEC da sustentabilidade, que isso vai trazer um grande resultado positivo para esses municípios que têm regime próprio de previdência. Mas a gente, além de trabalhar essas pautas, é claro que nós trabalhamos com a bancada para poder garantir investimentos na infraestrutura do município. Quando a gente fala em infraestrutura, é na saúde, é na educação, é no turismo, porque é válido registrar, a reforma tributária, ela será importante, já está sendo importante para o Brasil, para reorganizar a economia, gerar emprego, gerar oportunidade, mas para o Estado do Espírito Santo, essa reforma tributária vai trazer um grande impacto financeiro de forma negativa, porque o tributo vai passar a ser cobrado no consumo, no destino final. O Espírito Santo é um grande produtor, mas é um pequeno consumidor, porque nosso estado é pequeno. Então, nós vamos perder receita.
Então, o Estado do Espírito Santo precisa de procurar alternativas para suprir a questão da reforma tributária. Um desses modelos é através do turismo. E aí nós estamos numa região, então, que é potência para o Brasil e para o mundo, que é o nosso Caparaó Capixaba. Então, até mesmo a gente sai na frente, se a gente conseguir se reorganizar, se unir mais, que às vezes o Caparaó, né, mas isso é um defeito do nosso país, às vezes as forças, ao invés de unir para um propósito único, que é desenvolver aquela região, desenvolver aquele município, fica aí cada um puxando para um canto, um torce para o Vasco, outro torce para o Flamengo, eu sou Botafogo, você é Botafogo, e acaba não se unindo. Mas o Caparaó, que tem uma potência turística muito grande, poderá ter uma facilidade dos seus municípios em superar os desafios que a reforma tributária vai impor para o Espírito Santo. Você mexeu num ponto que eu ia te perguntar mais adiante, mas já vou fazer a pergunta logo de uma vez. Há mais de 30 anos que eu vejo os políticos vir fazer campanha eleitoral aqui na região do Caparaó e chega aqui e faz aquele discurso dizendo que o Caparaó é o lugar mais bonito que existe na região, que o Caparaó tem uma caixa d'água enorme, que o potencial aqui é muito grande. Mas a gente percebe que o Caparaó é a micro-região do Estado do Espírito Santo que menos recebe recursos, né? Só para citar um exemplo, vamos falar da malha viária do Caparaó, que é péssima. Você anda no estado todo, como eu andei o ano passado fazendo pesquisa, em lugar nenhum você vê uma malha viária tão ruim quanto a nossa aqui, né, aqui no entorno do Caparaó. Entendeu? O que está faltando? É representatividade que nossa região não tem para brigar, para cobrar recursos para cá? O que está acontecendo que a gente fica bem no discurso, mas fica mal na recepção de recursos? Assim, na verdade, vários pontos merecem ser, na minha visão, merecem ser elencados nessa questão de investimentos. Dividindo o Estado em duas regiões, Sul e Norte, o Norte tem uma vantagem na questão de investimentos pelo quesito da Sudene. Então, isso facilita investimentos, tanto público e privado, chegarem naquela região. Tratando-se do Caparaó, a presença do governo do Estado, através do governador Renato Casagrande, da nossa bancada federal e da Assembleia Legislativa, ela é forte, mas o Caparaó precisa de mais, né? O governador Renato tem realizado sonhos, né? Se nós pensarmos, como eu disse aqui, sobre o turismo, a Estrada Parque, que é um sonho da nossa região para o desenvolvimento do turismo, está saindo do papel através de um trabalho muito forte do governo do Estado, com parceria com a Assembleia Legislativa e com parceria com a bancada federal. Mas o Caparaó ainda está carente de investimentos importantes em infraestrutura viária, infraestrutura na questão de saúde para a nossa região, para a nossa população. O governo do Estado tem sido muito presente, mas nós precisamos de ir mais longe, de trazer mais recursos para o Caparaó Capixaba, para que nós possamos, ao mesmo tempo, garantir qualidade de vida e, ao mesmo tempo, garantir o crescimento sustentável dessa região para gerarmos oportunidades. Se pensarmos, volto a falar, o turismo, o pico da bandeira fica no Caparaó Capixaba, mas Minas Gerais tem uma maior exploração, tanto na questão econômica, quanto na questão de gerenciamento da área do Parque Nacional do Caparaó. Então, nós precisamos unir força, ter mais representatividade para a gente poder chegar mais longe. Nós já avançamos bem. Se voltarmos no tempo, há 10, 15, 20 anos atrás, nós vamos ver o quanto o Caparaó avançou. Mas nós precisamos e podemos ir além se a nossa região ficar mais unida. Finalizando essa fala, Saluto, nós estamos tendo um avanço. Se nós formos mais unidos, imagine o quanto a população vai ganhar ainda mais. Presidente, a gente sabe que a sua trajetória política vitoriosa, vereador, 2 mandatos de prefeito subsequentes, e você fez um trabalho agora, está fazendo um trabalho bacana na Munis, reunindo todos os municípios, visitando os municípios. Então, esse trabalho tem dado uma demonstração de lucidez, de capacidade, de inteligência, né? Você transforma esse cabedal num processo político, numa campanha de deputado para a próxima eleição?
Na verdade, a vida é feita de oportunidades e expectativas, né? Vivenciando um trend que está rodando muito aí, primeiro você começa, depois você melhora, né? Eu comecei minha vida pública lá atrás, trabalhando com Soniter. Depois tive a oportunidade de ser presidente da Juventude do MDB no Espírito Santo, vice-presidente da Juventude do MDB nacionalmente. Viajei em diversos estados construindo partido, tendo uma militância muito forte no MDB. Depois Deus me deu a honra, a população confiou, de eu estar vereador naquele município, que é a Terra dos Tropeiros, município que eu amo de paixão, a minha terra, né? E aí depois posteriormente, fui escolhido prefeito do nosso município e tive também a oportunidade de ser o primeiro prefeito reeleito da Terra dos Tropeiros. Para a minha história, de onde eu saí, o filho da Maria Lúcia, o filho do Pingo, a minha história já está mais que construída. Eu só tenho que agradecer por tudo que Deus e o povo me oportunizou até agora. Mas sou da vida pública, né? Amo estar na gestão pública, amo estar colaborando com as pessoas. É gostoso demais você ver um sorriso de um cidadão, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de uma criança que você pôde melhorar a vida dela numa oportunidade que talvez só o poder público pode oferecer. Mas ano que vem, 2026, é um ano de disputa eleitoral, né? A gente participa do grupo liderado pelo nosso governador Renato Casagrande. Eu estarei no projeto do governador Renato Casagrande e o meu nome está à disposição do grupo do governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraz, para ajudar a construir a continuidade desse modelo de gestão no Espírito Santo. Nós não podemos deixar que o Espírito Santo dê um passo atrás desse modelo de gestão. Toda troca de gestão são vários desafios nessa troca, né? A equipe nova quer conhecer o que está acontecendo, isso e aquilo, para aqui, para colar, né? Mas, enfim, quem entra tem direito a tomar suas decisões. Mas o meu nome estará à disposição do grupo político do governador Renato Casagrande e, principalmente, da região do Caparaó Capixaba, para que nós possamos, se chegarmos lá na Assembleia Legislativa, onde nós vamos colocar o nosso nome à disposição no tempo certo, no tempo oportuno, de acordo com a legislação eleitoral, nós vamos tentar trabalhar para fortalecer ainda mais o interior do estado do Espírito Santo, principalmente o Caparaó Capixaba. E qual a sua visão para o Caparaó sentar numa cadeira de deputado lá na Assembleia? Primeiro que representar essa região é uma responsabilidade muito grande. É uma região muito importante economicamente, é uma região muito importante turisticamente. Então, assim, liderar, aí nós estamos falando da região do Caparaó, que tem em torno de 14 municípios. Na minha visão, torna-se aqui Ibatibe, Una, Irupi, Muniz Freire, Ibitirama, até mesmo, um pouco mais próximo. Guaçuí, Dores, Divino, Alegre, Bom Jesus, na vertente de lá do Caparaó Capixaba. E aí nós precisamos de quebrar essa barreira, de unir todos esses municípios, e aí a gente tem que lembrar do nosso consórcio do Caparaó, que faz esse trabalho histórico, né, com as batalhas, com as lutas, com os desafios, o consórcio está sempre firme. Precisa lembrar também, Saloto, das instituições da sociedade, né, Viva Caparaó, Amo Caparaó, as associações que tem aqui no Caparaó Capixaba, que não perdem a esperança com o nosso território. Hoje o nosso consórcio é liderado pelo prefeito de Muniz Freire, né, mas eu tive a honra de ser presidente do nosso consórcio um tempo atrás. Então, assim, se Deus me der a oportunidade, confiada pelo povo, de representar o Caparaó Capixaba, nós temos que levar para a Assembleia 3 palavras: trabalho, trabalho e trabalho, para poder tentar retribuir para a população capixaba, em especial do Caparaó Capixaba, com muito resultado. Essa presença sua na presidência da Muniz te traz um know-how maior do que aquele que entra como deputado e sem ter tido a experiência de trabalhar com os municípios? Na verdade, ocupar espaço sempre te oportuniza a aprender mais, né? Eu fui vereador. Se eu tivesse a honra de ser vereador novamente, com certeza o meu comportamento seria outro, porque eu aprendi muito ao longo de 8 anos como prefeito. No meu segundo mandato, eu sabia
bem mais do que o meu primeiro mandato. A Amunis é uma das instituições mais fortes do Estado do Espírito Santo na questão de municipalismo. A gente representa os 78 municípios, tem uma relação muito próxima com as instituições, tanto pública como privada. Isso nos permite dialogar e aprender um pouco mais, mas não quer dizer que nós estamos mais preparados do que os outros atores e atoras que vão também colocar o seu nome aí no processo político do Espírito Santo. Porque, na linguagem dos antigos, a maior escola é a escola da vida. A gente pode ter um curso superior, pode ter uma pós, pode ter isso, pode ter aquilo, mas o dia a dia do convívio, do contato com a população, com a gestão pública, é que nos faz aprender. Se nós buscarmos na nossa região, grandes líderes dessa região, que transformaram essa região, foram alunos da vida. Então, assim, a Amunis nos ensina, nos potencializa, nos permite uma relação gigante, mas, com certeza, todos eles que vão colocar o seu nome têm as suas qualidades, os seus potenciais. Ao longo de muitos anos, vem acompanhando a vida política dos deputados, dos representantes dos municípios aqui na Assembleia, e a gente percebe assim, que o prefeito, normalmente, ele é adversário do deputado, ou vice-versa. E aí o deputado, porque não é ligado politicamente ao prefeito, ele não trabalha recursos para o município dele. Entendeu? A gente vê isso em vários municípios, em vários lugares. Durante muito tempo a gente vem vendo isso. Na sua concepção, você se elege deputado. O prefeito que está lá hoje é seu adversário político. Você deixaria de trazer recursos para Ibatiba? Não, eu sou aluno do governador Renato Casagrande. Eu quero representar o povo capixaba e trabalhar para o povo. Então, assim, a gente disputa a eleição, representa uma sigla partidária naquele momento eleitoral. Quando passa a eleição, a gente representa toda a população. Então, assim como o governador Renato Casagrande faz em garantir investimentos nos 78 municípios, eu, Saloto, quando estava prefeito, o governador Renato Casagrande e eu não tínhamos uma aliança política. Eu era de outro grupo político no estado do Espírito Santo. Eu era oriundo do grupo do MDB, que representava a oposição ao governador Renato Casagrande. E o governador nunca deixou de atender às demandas de Ibatiba. Eu lembro que a primeira reunião que eu fiz com o governador Renato Casagrande, eu levei poucas demandas. Ele me atendeu e falou, só isso? Falei, governador, eu fico até sem graça de lhe pedir muito, porque nós somos de palanques opostos. Ele falou assim comigo, nunca esqueço, prefeito, nós estamos aqui para tratar da população. Na hora certa, nós vamos conversar sobre política. Pode trazer suas demandas que nós vamos buscar resolver. E hoje, no estado do Espírito Santo, isso continua sendo assim. Então, os prefeitos, mesmo tendo deputados que muitas das vezes são das suas bases, mas por questões ideológicas ou políticas não colaboram com o prefeito, têm a sorte de ter a presença do governo do estado muito forte garantindo investimento. E a metodologia do governador, através dos fundos de cidades, Fundo de Cidades lá na Secretaria de Governo, o fundo lá na educação, o fundo na assistência, agora o Fundo de Cidade e Mudanças Climáticas, facilita até mesmo essa relação município-governo do Estado. É claro que quando você tem um deputado parceiro do prefeito e parceiro do governador, amplia-se os recursos, porque tem uma relação aí republicana em torno disso. Mas, referindo à sua pergunta, se caso chegarmos à representação lá na Assembleia Legislativa, independente de quem quer que esteja no mandato, nós estaremos colaborando com a população do município, porque é o nosso papel e nossa obrigação. Até mesmo porque a gente não consegue saber quem votou na gente. A gente imagina que a pessoa votou, mas talvez quem você menos espera possa ter colaborado para a sua chegada para ocupar aquela cadeira. Você acredita que o vice-governador Ricardo Ferraz é o candidato a governador até no dia de registrar a candidatura? Nós somos do grupo liderado pelo governador Renato Casagrande. O candidato do grupo é o vice-governador Ricardo Ferraz. E nós vamos trabalhar para vencermos as eleições sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande com o nosso candidato Ricardo Ferraz. Nós estaremos ali lado a lado, de mãos dadas, para continuar o Espírito Santo sob a liderança do nosso futuro governador, Ricardo Ferraz. Nós temos 2 vagas para senador para a próxima eleição e aparece um quadro igual com bastante nomes sendo colocados aí.
Quem você acha que de fato vai chegar para disputar essas vagas, essas 2 vagas de senador? Por questão de merecimento, respeito e retribuição, nós precisamos ter o governador Renato Casagrande no Senado Federal. Se o Renato tomar a decisão de disputar o Senado, o Espírito Santo precisa de ter a representação do Renato lá. O nosso estado tem 3 senadores. Todos os estados têm 3 senadores. Mas nós precisamos de voltar a ter senador que representa de fato os anseios da população capixaba. Nós não podemos ficar em debate ideológico, porque o debate ideológico ele não coloca comida na mesa, ele não calça rua, ele não leva merenda escolar para a escola. O debate ideológico ele tem destruído famílias, amizades e até a própria nação. Então, assim, o que nós precisamos de conseguir compreender é que precisamos de escolher o melhor para o país, o melhor para o nosso estado. O debate ideológico ele tem feito uma grande destruição na política brasileira. Não se pode ser extremista, nem para a esquerda e nem extremista para a direita. Nós temos que buscar o equilíbrio. A vida precisa de ter o equilíbrio. Na nossa própria vida, quando a gente tem o desequilíbrio nas decisões, e todos nós temos esses momentos de desequilíbrio, ninguém é perfeito, mas toda vez que nós temos desequilíbrio, o resultado muitas das vezes não é favorável. Então, o Espírito Santo precisa de ter senadores que o representam de forma mais equilibrada, centrada e preparada. E esse nome hoje, um deles, chama-se Renato Casagrande. Ricardo Ferraz foi senador no passado, representou o Espírito Santo muito bem. Casagrande foi senador, representou o nosso estado muito bem. Então, uma das vagas de senadores do Espírito Santo, se o governador colocar o nome, ela precisa de ser ocupada pelo nosso atual governador, Renato Casagrande. Vamos fazer uma mensagem aí à população? Deixa suas palavras aí como mensagem a quem vai nos assistir. Agradecer, primeiramente, talvez a oportunidade que eu estou tendo ao povo de Batiba de forma especial pela oportunidade que me deu de conduzir aquele município. Agradecer muito a minha família, que sempre está do meu lado ali, nas dificuldades, nas felicidades, principalmente a minha mãe, que nunca solta a minha mão, né? E, ao mesmo tempo, agradecer muito ao governador Renato Casagrande por ter me confiado a oportunidade de estar liderando a AMUNES, que é a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, que representa os 78 municípios. Dia 31 de março encerra o nosso mandato à frente da AMUNES e nós vamos, mais uma vez, entregar uma instituição que nós lideramos com a cabeça erguida e a certeza do dever cumprido. Então, assim, quero agradecer ao povo do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, fazer um pedido. Continue orando, rezando por nós, para que nós possamos estarmos cada vez mais preparados para ocupar os postos, as lideranças ou os espaços que Papai do Céu está garantindo para a gente. Que a gente sonha, a gente luta, mas quem permite qualquer ocupação de espaço é Papai do Céu. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. As portas continuam sempre abertas a você.